eu gabaritei direito administrativo na prova do TJSP e na outra prova eu acertei 7 das 8 questões de direito administrativo. E eu percebi que existem pontos principais que representam com certeza mais da metade das questões nessa prova. Então eu resolvi fazendo esse vídeo mostrando os principais pontos da matéria que vão ser responsáveis por com certeza você conseguir uma nota muito boa na prova do TJSP. Assim como eu fiz nos outros vídeos de análise das matérias, eu vou deixar o material aqui, a lei seca, na descrição do vídeo, e essa lei, esse arquivo que eu vou analisar com você agora. Eu vou passar os principais pontos e vou te mostrar que é possível sim você gabaritar essa matéria e garantir ali 7 ou 8 pontos. O interessante do direito administrativo na prova do TJSP é que é pouca matéria, porque é só o Estatuto dos Funcionários Públicos de São Paulo e a Lei de Improbidade. É pouca coisa para uma quantidade legal de questões na sua prova. Então, o custo-benefício de você estudar essa matéria é muito alto, e eu indico muito que você assista esse vídeo até o final para você garantir esses pontos e que depois você aplique as dicas que eu vou dar aqui no seu estudo. Então agora vamos para a tela do meu tablet que eu vou te mostrar esses pontos principais. Começando pelo Estatuto do Funcionário Público, eu já deixei grifado os pontos que eu quero passar com você, e eu gostaria de deixar aqui bem claro que não, esses não são todos os pontos importantes, mas são os pontos que realmente se destacam muito nos exercícios da VUNESP para essa prova do TJSP. Eu recomendo muito que você veja esses pontos com carinho, mas, novamente, não se limita só a esses pontos, as partes importantes, beleza? Então vamos aqui, ó, logo no começo do direito de petição. Isso aqui é um dos pontos que você vai cansar de ver. Qualquer pessoa física ou jurídica, independente de pagamento, pode peticionar contra a ilegalidade ou abuso de poder. É muito comum eles colocarem só pessoa física ou só pessoa jurídica, ou então colocar mediante pagamento. Se você fizer as listas de exercício, que eu espero que você faça, você vai ver isso 300 vezes. Mais abaixo aqui, eu grifei a questão do servidor poder recorrer no prazo de 30 dias. Isso é cobrado muito também. Toda vez que você vê um prazo na lei seca para essa prova do TJSP, toda vez que você vê um número, pode grifar aí com a cor diferente, fazer alguma graça, coloca uma setinha, um asterisco, cai bastante número nessa prova, beleza? Como eu já comentei em outros vídeos, é muito fácil para o examinador fazer questões de um artigo que tem um número, porque é só trocar um número e ele tem uma questão pronta ali, facilita muito a vida dele, e com certeza a prova tá cheio disso. Dos deveres e proibições, isso aqui seria muito ousado eu falar que é certeza que vai ter na prova, né, porque as bancas sempre surpreendem a gente, mas é muito, muito, muito provável que tenha uma questão de deveres do servidor e das proibições. Isso aqui é tanto no material, independente do curso que você fizer, ou então se você não faz curso, das listas de questões, você vai ver que existe uma ênfase muito grande nessa parte aqui. Como eu já comentei em outros vídeos, existe uma tendência dos órgãos e das bancas sempre a incentivar, né, o candidato a estudar aquilo que é diretamente relacionado com o trabalho que ele vai exercer. Então, essa questão aqui de deveres e proibições, você tem que ir para a prova com tudo isso decorado. Você não pode confundir. E é exatamente o que eles fazem, eles misturam os casos e eles invertem algumas palavrinhas-chave para tentar te pegar. Mas isso aqui é uma parte da matéria que, assim, não existe possibilidade de você ir para a prova sem ter decorado isso aqui, beleza? É realmente muito previsível que isso vai estar na sua prova. Aqui tem a questão da responsabilidade. Eu grifei aqui, novamente, isso aqui tudo é importante, mas eu quis grifar essa partezinha aqui, porque eu lembrei que eles gostam de brincar. Opa! Eles gostam de brincar com essas palavras aqui, ó. Às vezes, eles tiram um, tá? Tira dolo ou tira culpa, ou coloca por dolo ou fraude. E por que eles fazem essa troca? Porque existem outros artigos, às vezes no processo civil, processo penal, que usam essas palavras também. E essa questão da responsabilização. E aí você, estudando tudo essas coisas para a mesma prova, chega lá na hora, você lê dolo ou fraude, aí você lembra que você já leu isso em algum artigo, só que não era esse artigo, você acaba errando. Então, muito cuidado, tá? Para essas palavrinhas aqui. Mais abaixo tem uma questão relevante também, que é a questão do desconto no vencimento ou remuneração. É comum a questão falar que não pode, mas pode, tá? Conforme o artigo 246 aqui, você leia com calma. Se você quiser baixar o material que tá aqui e já ir grifando também, seria legal. E aqui tem a questão da reposição de uma só vez.
nos casos de alcance, desfalque, remissão ou omissão. Isso aqui você, acho que qualquer revisão que você pegar do TJSP para matéria de direito administrativo, você vai ver. E não é à toa, isso aqui tá sempre sendo cobrado. E tem um mnemônico para você decorar esses casos, que é o da roda, né? Que é quando você tem que repor, quando você, eu espero que não, né? Espero que não seja você, para o bem de nós todos, repor de uma só vez alcance, desfalque, remissão, omissão. Tranquilo de decorar, né? Porque é roda e realmente eles não inovam muito nesse tipo de questão. Pelo contrário, as questões nessa temática costumam sempre girar em torno da lei seca e muito repetitivo. Se você fizer a lista de exercícios, você vai fazer 3, 4 questões dessa aqui e nunca mais vai esquecer. A minha dica é, faça a lista de exercícios e faça uma boa filtragem, né? VUNESP e com essa matéria que você vai achar muita questão. E aqui tem um detalhe importante também que está sempre sendo cobrado, que é o desconto da remuneração, ele não excede a 10ª parte, que seria 1/10, tá, do salário. Isso aqui, tranquilo também. Aqui tem a questão das penalidades e sua aplicação. Isso aqui é importantíssimo, assim como lá no começo que eu falei. Repreensão, suspensão, multa, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Isso aqui você vai comer essa parte da matéria, tá? Você tem que decorar. Tudo que tá aqui você vai ter que decorar. Isso cai na prova, isso vai cair na sua prova. E não tem justificativa nenhuma para você não estudar muito essa parte aqui. Agora no título 8 do procedimento disciplinar, eu grifei duas questões aqui. A sindicância e o processo administrativo. Você vai estudar, assim como você vai estudar, tá? A lei inteira. Esse vídeo não tem a intenção de fazer você não estudar uma parte, pelo contrário. Mas o que eu gostei, eu quis deixar destacado aqui. Casos de incidência, prazos e características. Quando você estiver estudando sindicância e processo administrativo, você vai estudar com essas palavras na sua cabeça. Quais são os casos que se aplica a sindicância ou processo administrativo? Quais são todos os prazos que a lei menciona em cada um e não confunda os prazos? E as características de cada um. Por quê? Porque dentro desses 3 pontos fica muito fácil para o examinador fazer questão, porque ele pode misturar a característica da sindicância com a do processo administrativo, ou o prazo, ou os casos de incidência. É simplesmente muito fácil para o examinador fazer uma questão disso. Como os dois têm prazo, os dois têm as características, né, que descrevem a aplicação de cada um, e os casos de incidência, fica muito fácil, é só inverter, e é exatamente isso que a VUNESP faz. Se você fizer as questões, você vai ver. Então, mais uma coisa que você vai ter que decorar, que é inevitável, e eu acho que vai ajudar bastante no seu estudo se você mantiver na sua cabeça, e quando você estiver estudando, esses pontos, porque a manha, assim como eu expliquei lá no vídeo do processo civil, a manha é você perceber que o examinador, ele não vai escrever um absurdo. Porque se ele escreve um absurdo na questão, é muito fácil de você acertar. Se ele escreve uma parada que não tem conexão com nada, que não faz sentido, é muito fácil de você acertar. Você vai bater o olho ali, você vai falar, isso nem faz sentido. Não seria assim no mundo real. Então o que ele faz? Ele pega uma coisa que existe, só que em outra ocasião, e ele enfia no meio daquele artigo. E aí você bate o olho, você fala, eu já li isso aqui, eu já vi isso aqui, e erra. Então, por favor, não cometa esse erro. Tenha essa malícia de perceber que é assim que a banca brinca com a produção de questões quando a gente está falando de um concurso que grande parte das questões gira em torno de lei seca. Outra parte extremamente importante e até fácil de decorar é essa questão dos recursos. O recurso tá bem explícito aqui, ó, caberá recurso por uma única vez. Olha que fácil que é para a banca colocar lá numa alternativa de uma questão falando que cabe recurso mais de uma vez, 2 vezes, ou falando que não cabe recurso. É muito fácil, você não concorda comigo? E aqui tem o prazo para recorrer, que é de 30 dias. Imagina que fácil, é só colocar 10 dias. E aí você confunde com um prazo lá de processo penal. Coloca 15 dias, você confunde com algum prazo de processo civil. Uma boa forma de você estudar isso aqui é você talvez fazer uma tabelinha de prazos, tá? Fazer uma tabelinha, ó, prazo de processo civil, prazo de processo penal, prazo de processo administrativo. Tabelinha de prazos é uma técnica que ajuda muitas pessoas que estudam para esses concursos, que cai bastante lei seca, e eu acho que é válido, tá? Eu não sou muito de fazer resumo, já até gravei um vídeo sobre isso, mas eu acho que tabelinha de prazo é bom, porque você consegue revisar só os números ali rapidamente, e se você quiser você pode revisar até antes de entrar na prova. Foi algo que eu já fiz, dei uma olhada assim, meio que uma revisão de números, sabe? Separa um monte de número e aí você bate o olho nisso antes da prova pra ficar ali na memória de curto prazo, e aí chega na hora da prova, não é o tipo de questão que você tem que pensar muito, é só você preencher ali e ganhar alguns pontos. E aqui embaixo eu não grifei, mas eu bati o olho e lembrei que isso aqui também é importante, ó. O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias
para motivadamente manter sua decisão e reformá-la. Você não concorda comigo que é muito fácil para ele trocar esses números aqui? Coloca o 30 aqui, coloca o 10 ali e faz alternativas de uma questão. Faz aquelas questões que tem 1, 2, 3, 4, e aí a A fala assim: 1 e 2 são verdadeiras, 3 e 4. E aí em cada uma dessas aqui, ele vai mudando esses artigos e vai criando questões. E se você tem a malícia na hora de estudar, o que é o legal de estudar? Por que eu falo que é interessante você estudar e fazer exercício? Estuda e faz exercício. Porque depois que você já fez os exercícios, você volta pra teoria, você bate o olho nesses artigos e você fala: ah, agora eu entendi qual parte disso aqui que importa, qual palavra-chave que ele vai trocar. E isso deixa o seu estudo rendendo mais, deixa até menos cansativo, porque você se sente menos perdido em relação à matéria, e você começa a aumentar o seu índice de acerto, que é o que vai te aprovar na prova. Quanto mais questão você acerta, mais você chega perto da aprovação. Isso não tem conexão com o tempo que você estudou, com as horas que você estudou, mas com o seu índice de acerto. Você pode estudar poucas horas e, por estar fazendo isso de uma forma inteligente, você ter um índice de acerto super alto. E aí, chegando mais ao final, eu deixei destacado aqui os prazos serão contados por dias corridos. E por que isso aqui é interessante de você decorar? Porque existem outras ocasiões, por exemplo, no processo civil, no processo penal, que não será contado por dia corrido, será contado por dia útil. Então essa é uma informação interessante para você prestar atenção e não se confundir com as outras ocasiões das outras matérias. Aqui acaba o Estatuto do Funcionário Público e partimos para a Lei de Improbidade Administrativa. Mas, se você está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever. Eu falo bastante aqui sobre o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas falo também sobre estudos e sobre outros concursos, sobre as dores e aflições do concurseiro. E esse canal é novo, se você deixar um gostei, se inscrever e ativar o sininho, vai ser muito legal para o algoritmo mostrar para outras pessoas que também talvez precisem ver esse tipo de conteúdo, que vai ajudar bastante elas, assim como eu espero do fundo do meu coração que isso esteja sendo útil e esteja te ajudando. Então vamos começar a Lei de Improbidade Administrativa. Aqui logo no começo eu já deixei grifado isso aqui, cara. Isso aqui, ó. Condutas dolosas. Por quê? Por que isso aqui é muito importante? Tipo assim, isso aqui é um ponto-chave da Lei de Improbidade. Porque antigamente não precisava ser doloso. Se fosse culposo, também caía nas possibilidades da Lei de Improbidade. Só que isso mudou. Então as bancas cobram muito isso, tá? Lei de Improbidade. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, que estão tipificadas nos artigos 9, 10 e 11. Cara, sério, pelo amor de Deus, não esquece isso aqui. Você vai ver, quando você for fazer a sua lista de exercício, quantas vezes você vai ver isso aqui. Vão ser muitas. Vai estar em várias alternativas de várias questões. Eu coloquei o grifo 3 vezes torto, só por causa disso vai ficar sem grifo mesmo. Agora, olha só. A gente tem aqui, ó, independente de integrar a administração direta, estão sujeitos às sanções dessa lei, os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. O que ele está falando aqui? A entidade, ela pode ser privada e mesmo assim, a pessoa que participou, ela cai num caso de improbidade administrativa. Por quê? Porque o Estado ele pode ter concorrido para a criação daquela entidade, ou então ele ainda concorra no patrimônio ou na receita. Ele participa do funcionamento daquela entidade, mesmo sendo uma entidade privada. Então, a Lei de Improbidade Administrativa ela vai se aplicar. E o que a questão fala? Ela fala que não existe possibilidade de se aplicar a Lei de Improbidade Administrativa em entidade privada, mas existe essa possibilidade aqui que está falando aqui. Outro ponto extremamente importante, que é também muito recorrente nas alternativas, é esse aqui: não configura improbidade administrativa a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei. O que pode acontecer? Em um dado momento, a pessoa ela toma uma decisão e depois muda-se o entendimento em relação àquilo que ela fez. Então, nesses casos, não pode ser considerado improbidade administrativa, porque no momento que a pessoa fez o que ela fez, aquilo não era classificado como uma coisa errada, entendeu? Depois, o entendimento mudou. É basicamente o que o artigo 8 tá falando aqui. Eu não expliquei da melhor forma possível, mas leia com carinho, tá? Eu não tenho a didática que um professor vai ter, mas leia com carinho esse artigo aqui para você entender bem e veja as questões, porque talvez elas tenham exemplos de aplicação, né, em uma redação de uma questão
que aplique isso aqui a uma ocasião, vai ser bem mais fácil para você compreender esse conceito. Mais abaixo, a gente chega nos casos. Aqui, a gente tem o artigo 9º, o 10º e o 11º. E aqui, futuramente, eu quero fazer um vídeo específico só para falar sobre esses 3 artigos, porque eu acredito que existe uma forma bem fácil de decorar eles. Só que para esse vídeo não ficar muito longo, que ele já tá marcando aqui mais de 20 minutos de gravação, provavelmente ele vai ficar com menos, porque eu vou fazer os cortes, mas eu vou te explicar aqui uma forma fácil de você compreender a lógica por trás desses artigos, e depois vai ficar muito mais fácil para você decorar. O enriquecimento ilícito é quando a vantagem ela vai diretamente para a pessoa, para o funcionário público ali que está agindo. Você vai ver aqui, lendo as possibilidades, que é sempre a vantagem foi para a pessoa, tá? Que fez a ação. Você vai perceber isso. Isso aqui é a característica principal do artigo 9º. Lá no artigo 10, lesão ao erário, o que muda? O enriquecimento ilícito, ele não foi diretamente para a pessoa. Basicamente, o funcionário público, ele permitiu que outra pessoa se enriquecesse. Basicamente, beleza? Ele deu a oportunidade que outra pessoa ofereça alguma vantagem através das várias ocasiões aqui. E por que chama lesão horário? Porque enquanto outra pessoa ela tira alguma vantagem da administração pública, a administração pública está tendo um prejuízo, ela está sendo lesada. É como se a pessoa tivesse passado a administração para trás. Isso por quê? Porque um agente permitiu. E esse agente, ele não é o que se beneficiou, mas o que permitiu que outro se beneficiasse. Mais uma vez, isso é uma explicação básica. Leia aqui as ocasiões com essa mentalidade que você vai conseguir diferenciar melhor e você vai parar de confundir uma ocasião com a outra. Algumas pessoas falam sobre decorar os verbos. E assim, até funciona, só que você não precisa decorar o verbo se você entender quem está tirando a vantagem na sua ocasião. Se for o próprio agente, vai ser o artigo 9º. Se for uma outra pessoa, vai ser o artigo 10. E se for ofensa a algum dos princípios da administração pública que se enquadram, por óbvio, na lei de improbidade administrativa, você vai cair nos casos do artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Você já estudou direito administrativo, você está cansado de ver isso aqui, né? Então, cada ocasião dessa aqui vai ser violação a algum princípio. Eu deixei aqui exemplos, né, do nepotismo, nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta, até 3º grau, inclusive. Aqui, ó, súmula vinculante 13 do STF. Tá? Então é um dos casos de violação aos princípios da administração. E tem a questão aqui, personalização de atos, violando o princípio da impessoalidade da administração pública. Então olha só, se o cara se beneficia diretamente, e aqui é importante destacar que eu falei diretamente, mas os artigos falam direto ou indiretamente. O que eu quis dizer falando diretamente é que a vantagem ia para o próprio agente, tá? Então esses são os casos do artigo 9º. Nos casos do artigo 10, a vantagem vai para outra pessoa, colocando entre aspas, porque essa é uma explicação muito simplista do que realmente acontece. E os casos do artigo 11 são os casos de violação dos princípios da administração pública. Tendo essas informações em mente, quando você for ler repetidas vezes, que você vai ter que ler muitas vezes os casos aqui de cada artigo, você vai absorver com uma maior facilidade, porque você vai começar a conectar essas ocasiões aqui com essas informações que eu te falei. Ah, ó, nessa ocasião aqui, uma pessoa física ou jurídica privada utilize bens da administração. Realmente, se o cara ele usou o trator ali que era para fazer uma obra pública na obra dele, ele se aproveitou da administração, mas foi um agente público que permitiu que ele fizesse isso, lesão ao erário. Agora, se o próprio cara faz o uso, enriquecimento ilícito, tá vendo? É essa lógica que é importante você ter, é essa lógica que vai facilitar muito na hora que você for estudar essa matéria e com certeza vai pavimentar a sua possibilidade de chegar no dia da prova e gabaritar direito administrativo. Outra parte importante que a VUNESP adora cobrar é essa questão aqui da declaração de bens. Após o exercício do agente público, ficam condicionados à apresentação da declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Receita. É obrigado o cara apresentar a declaração de renda quando ele vira funcionário público, ó, após o exercício do agente, tá? Eu acho que é interessante também você decorar após o exercício, porque eles podem trocar essas palavrinhas aqui.
ou então tirar uma, deixar a sua outra. Então o cara vai virar funcionário público pós-exercício, ele precisa apresentar a declaração do imposto de renda e ele tem que atualizar anualmente, ó, anualmente, palavrinha-chave, porque eles podem colocar semestralmente, podem colocar mensalmente, podem colocar a cada 5 anos e fica muito fácil de você esquecer. Então, ele virou funcionário público, tem que apresentar, todo ano tem que apresentar também. E se ele não apresentar, será apenado com a pena de demissão. Tá escrito aqui. Tá vendo? Tranquilo essa parte. Só de ter visto esse vídeo você já vai acertar muito exercício. Aqui outra parte chave no capítulo 5. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar prática de ato de improbidade. Destaque para o quê? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O que eles vão fazer? Colocar lá qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica. Tá escrito qualquer pessoa. É qualquer pessoa. Qualquer mudança que tiver nisso aqui, você já tem que ficar com o pé atrás. Opa, não é isso que tá escrito lá no artigo. Tá escrito qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa. Caminhando com a lei, existem com certeza vários outros pontos importantes, mas eu quis destacar, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo. Ó, interrupção do prazo, isso aqui é importante. Por quê? Porque é número. Interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Isso aqui é um prazo importante. Esse prazo é importante. Leia esse artigo com carinho e tem outros prazos importantes que eu deixei separados aqui também. São eles, os prazos da prescrição. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos. Decora isso. A ação da lei de improbidade prescreve em 8 anos. E a instauração do inquérito civil suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos. Decora 180 dias e decora corridos. Outra coisa que você vai decorar: o inquérito civil da lei de improbidade administrativa tem que ser concluído em 365 dias. Não é um ano, é 365 dias. Eu sei que é estranho, mas é diferente. E ele pode ser prorrogado uma única vez. 365 dias, prorrogável uma única vez por igual período. O que o examinador vai fazer na prova? Vai trocar, vai colocar aqueles 180 aqui e os 365 lá. E se você der mole, você vai errar. Então não dê mole, pelo amor de Deus. Quem tá vendo esse vídeo não pode errar esse tipo de questão na prova. Outro prazo importante: encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º desse artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias. Então, depois que esgotar o prazo, eles têm que propor a ação em 30 dias, se eles forem propor a ação, se não for arquivar. E esses foram os principais pontos da matéria de direito administrativo. Se você gostou e não é inscrito, se inscreva, porque eu estou fazendo um vídeo desse para todas as matérias do edital do TJSP. E se você ficou com alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo para eu saber como que eu posso te ajudar nos seus estudos para essa prova. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.